Nesse vídeo eu vou contar como eu fui batizada com o Espírito Santo. O Senhor pediu para mim fazer esse vídeo, eu vou contar. Você que teu coração tá ardendo, você que tá buscando, ou você que desistiu de buscar o batismo com o Espírito Santo, isso é muito importante. Você edifica a si mesmo. E o Senhor ama, né, entregar as coisas do céu para nós. E o Senhor me surpreendeu. Me surpreendeu de uma tal forma que no segundo elo da campanha, que eu fui numa igreja, o Senhor falou pra mim fazer a campanha lá. E era 3 elos. No segundo elo da campanha que eu fui, o Senhor me surpreendeu com o de repente dele. Eu fui cantar e no louvor eu comecei a chorar muito, chorar muito, chorar muito. Eu não conseguia cantar. E aquela voz falava assim pra mim, fica de joelho. E quando eu fiquei de joelho, veio uma presença e ela se apoderou de mim, que eu não sei explicar muito bem pra vocês, mas aquela presença, aquele fogo na minha mão, aquele fogo no meu pé, que eu sentia, que eu pulava, eu sentia porque era brasa nos meus pés. E as línguas estranhas desciam na minha mente e saía pela minha boca. As línguas dos anjos. E eu sentia que Jesus, ele estava sentado e eu adorava ele com as línguas estranhas. A língua estranha que eu falava era o nome de Jesus. Só que como fosse a gente falasse em inglês o nome de Jesus. Porque na hora que eu estava sentindo e estava falando, ele falava, esse é o meu nome, me adora e os meus pés pegavam fogo. A sensação que eu estava indo para a água, nadando, e ele me conduzia, e ele falava comigo, e ele falava que eu já estava pronta, que eu já estava capacitada, na hora sendo batizada. E eu recebi, mas passei tanta luta nesse dia do batismo com o Espírito Santo. Primeiro eu tive que ser aprovada, sem questionar Deus. Na dor você adorando, na prova você adorando. E nesse dia que Deus marcou, falou assim pra mim, você vai ser selada, você vai receber o de repente. Mas ele não me falou qual seria o dia. E eu sempre perseverando. E nesse dia, quando eu passei uma prova terrível, eu falei, eu não vou na igreja. E quando eu tava em casa, o Senhor falou, vai. Mas eu tava sem força. Eu falei, eu vou ir arrastada, porque eu não tô aguentando. E quando eu fui renovada, eu fui batizada com Deus, com a presença dele. Foi maravilhoso, foi surreal. Eu não tenho palavras pra descrever o que eu senti no momento. Eu quero sentir mais vezes, porque eu sou apaixonada por Jesus e ele marcou o encontro comigo. E Deus fala com você. Volte a pedir. Porque aquele que pede recebe. Deus também quer te batizar. Você tem sede, você anseia por esse dia. E você não está entendendo as provas que você está passando, você não está entendendo. Porque nós temos que pagar o preço para receber. Mas não questione, adore. Às vezes você vai para a igreja, mas passa aquela luta terrível e você não vai. Você perdeu a tua bênção. Você perdeu o dia que Deus marcou. Quando você estiver na prova, é aí que você vai ter que adorar. É daí que você vai ter que, pedir força para Deus e não desistir. Falta pouco para você ser batizada com o Espírito Santo. Tá bem pertinho, mas não desista. Vá em frente. Esse vídeo é para você. Você também vai sentir. Você também vai sentir aquilo que você quer, que você tá buscando. O batismo com o Espírito Santo. Fica com esse vídeo. É uma esperança para você. É a promessa. E como Atos 2, aquele vento impetuoso
encheu a casa e foram línguas repartidas como de fogo. É o que Deus vai trazer para você. Deus quer te batizar. Porque na hora que ele batiza, ele vai falar no teu ouvido coisas que ninguém tem esse poder de falar para você. Quando eu estava sendo batizada, ele falava: você foi aprovada. Você está recebendo? Opa. Você está recebendo porque você foi obediente. Sabe? Então o Senhor, ele tem o dia marcado e a hora para ter um encontro com nós. Fica com esse vídeo e não desista. Continua.